Olá, seres naturais! Como vocês estão? Eu sou o Fred, da Direito de Ouvir, e estamos começando mais um Direito de Sorrir, o programa aonde ouvir te faz sorrir com saúde. Aqui eu sempre trago terapias e terapeutas naturais, unindo corpo, alma e mente. Pessoas que sabem muito mais do que eu sobre o que você passa na sua pele, sobre o que você respira, sobre o que você ingere, não é, Beatriz? Exatamente isso. Então tá bom, vamos falar hoje, gente, que emagrecer vai muito além da balança. Você acha que emagrecer é só porque eu diminui alguns quilos na balança? Não é. E a Beatriz está aqui hoje para nos ajudar com esse tema, né? E eu sempre começo, Beatriz, perguntando assim, como a vida te trouxe para esse propósito, né, que é a medicina e que é o tratamento da obesidade, né, do emagrecer, né? Como que a vida te trouxe para isso? Me conta um pouquinho dessa sua história. A minha família toda sofre com o que a gente chama de síndrome metabólica. Então, dos Uhum. dois lados, tanto por parte de pai, de mãe. Então, está muito presente a história do infarto, a história do E aí já são as diabetes, as consequências, né? consequências. E aí, a base de tudo isso é justamente o peso, justamente a obesidade. Associado a isso, tem toda a parte estética, que também é importante, né? E isso foi. Eu estava já no finalzinho da faculdade, quando isso começou a me incomodar. Eu nunca cheguei a ter um grande peso, mas foi um Olhava no peso. espelho e não Olhava no estava espelho e não satisfeito. estava tudo bem. E morando numa cidade de praia, aquilo ali me impedia, às vezes, Eu imagino, de né? encontrar os amigos. Você tá lá na praia só passando aquele pessoal todo jogando vôlei, né? Caminhando na praia, né? Exatamente. E Não via tem de regra. como não comparar, não olhar, falar, poxa, eu não estou satisfeita, né? Então, isso aí foi o que me chamou a atenção, em busca tanto da saúde, porque eu sabia o que me esperava, o que espera, né? Na verdade, todo mundo ali, as consequências desse peso, e também a parte estética. E foi aí que eu comecei a procurar tratamento, entender como é que funciona. E mais difícil do que perder peso é manter esse peso. E E, aí tudo foi se desenrolando, acontecendo aí e ao você longo dos achou, anos. como que foi você se encontrando consigo mesmo nesse processo de entendimento? Você achou fácil? Quais foram as dificuldades que você passou? De Porque jeito nenhum. Não é fácil. Eu acho que ninguém conseguiu emagrecer na primeira tentativa, porque acontece muito assim, ó. Fiz uma dieta radical, perdi peso super rápido, tá aí agora. Então tem toda essa questão do que eu faço para manter esse peso. Aí vem junto, como é muito difícil, vem junto frustração. Então tem que ter, olha, o que está acontecendo em volta disso tudo, o que me trouxe aqui, por que de repente eu estou perdendo a mão ali, ou na comida, ou descontando algum sentimento na comida, isso acontece também. Então a gente tem que entender a base de tudo isso. E isso é um processo demorado. e você, olhando agora para você que já viveu essa situação, você trouxe essa obesidade desde a infância, obesidade não, né? Esse sobrepeso desde a infância ou determinada idade você percebeu que foi onde você ganhou e não conseguiu perder? Desde pequenininha, não sei, talvez uns, que eu me lembre pelo menos, talvez uns 6 anos, assim, eu já era a das mais gordinhas ali da sala, sabe? Uhum, tava sempre assim. Sim, e na época era aquela coisa, criança mais gordinha. Então, não, come bastante que faz Um dia bem. vai esticar e vai A emagrecer. E aí gente não isso não pensava na acontece às vezes, consequência né? lá na frente, né? Então a Uhum. criança mais gordinha era vista como uma criança mais saudável, que não tinha problema de saúde. Então acho que muito do que a gente acredita e pensa hoje vem dessa época aí também. Com certeza. E assim, o que você falou agora no começo foi uma coisa que me chamou muita atenção, que é essa questão da comparação. E hoje a gente está vivendo uma sociedade que se compara muito, principalmente quando a gente olha para as redes sociais, né? E às vezes até a pessoa sai de um espectro de obesidade ou de sobrepeso para um estado, às vezes, até de anorexia, né? Sim. E como que você, dentro do consultório, lida com essa comparação? Até a hora, qual é o ponto ideal? E como olhar isso para um espectro um pouco mais voltado para a mente humana? A gente tem que entender que cada pessoa é única, cada tratamento vai ser único. Então, a hora que eu sento ali, converso com o paciente, eu tenho que entender quais são as expectativas,
que é o objetivo daquele paciente, até onde que a gente quer chegar, se aquilo ali vai trazer saúde ou não, porque é exatamente isso que você falou, não dá, de repente, para a gente passar da linha da saúde ali, do peso normal, para anorexia, por exemplo. Eu vou estar trocando um problema por outro. Então a gente tem que sentar e alinhar, entender quais são as possibilidades e as expectativas também. E aí dentro disso tudo, comecei um tratamento, até onde eu vou? E aí a gente, assim, ó, qual tratamento? Tem que estar alinhado. Dieta, atividade física, que é a base de absolutamente qualquer coisa. Mas pode ser que precise, sim, de medicação e as medicações estão aí para isso. A gente tem que entender a obesidade como uma doença crônica. Então, assim, é uma doença crônica e multifatorial. O que está envolvido nisso? Hormônio, o ambiente que a pessoa está inserida, questões psicológicas, sociais. Então, tudo isso vai causar um impacto no dia a dia daquela pessoa e, consequentemente, no peso. Então, é isso que a gente tem que tentar alinhar, ou pelo menos trazer ali para o mais saudável possível, dentro das condições de cada pessoa. E a partir desse momento a gente define, não, até aqui tá bom, agora a gente vai manter esse peso, agora a gente precisa continuar, enfim. E entender também, acho que esse processo, eu acredito que seja personalíssimo, né? Cada um tem uma fisiologia diferente da do outro, e o que serve para mim não vai servir para você, e eu acho que você vive isso no dia a dia dessa forma, não? Sim, a gente vê muito, tentei tal medicamento, não deu certo, eu tentei tal dieta, não deu certo. Porque é isso, não existe uma fórmula de bolo. A gente tenta balizar ali pelos principais sintomas, sinais, por exemplo, essa pessoa aqui, qual que é a causa do ganho de peso? Ela tá errando aqui, compulsão por doce. Ou então, essa pessoa tem a vida muito desregrada, não consegue organizar as refeições, está fazendo escolhas ruins. Então, a gente tenta até balizar por isso aí, mas não tem, assim, olha, essa medicação ou esse tratamento vai servir para todo mundo? Não tem. Então é tentativa e erro. Entendi. E a gente vai individualizando. E assim, hoje a gente tá vendo aí a modinha da tal da canetinha, né? Muita gente usando de uma maneira até indiscriminada, né? E eu não sei exatamente, conheço alguns amigos que estão usando, mas eu não sei exatamente como é que funciona. É um tratamento de longo prazo? Tem algum efeito colateral? Eu vi falar que existe um tal do efeito rebote. Como que funciona essa dinâmica, né? Primeiro, e também, acredito que não sirva para todo mundo. Tem gente que não precisa dessa caneta, né? Sim, sim. É um tratamento de longo prazo, porque a gente tem, de novo, tem que entender a obesidade como uma doença crônica. Então, a partir daí, eu vou tratar por muito tempo, provavelmente pro resto da vida. Tem épocas que eu vou tratar com medicação, tem épocas que eu consigo controlar só com a dieta, tem épocas que eu vou precisar de uma ajuda, de repente, de um psicólogo, enfim, tem vários tipos de tratamento que não medicamentoso. Quando a gente entra ali nas canetas, ou enfim, nas outras medicações que podem ser comprimidos, não existe um tempo definido. Por exemplo, tem que usar tantos meses, depois paro, ou no máximo, não existe nenhum tempo mínimo, nem um tempo máximo. O que existe é assim, essa pessoa, se eu começar o tratamento agora, daqui a um tempo, ela vai ter condições de tirar essa medicação e não reganhar esse peso, que aí entra o efeito rebote. Porque independente do que eu faça, do tratamento, seja a dieta, seja um tratamento medicamentoso, seja uma cirurgia bariátrica, se eu não tiver com o básico ali alinhado, que vai ser a alimentação e a atividade física, esse peso vai voltar. Então, a medicação, ela é meio que uma boia de salvação ali, sabe? Ela vai facilitar, ela vai conseguir com que a pessoa faça isso tudo de uma forma mais leve, que não seja tão sofrido. Mas fazer regime, eu vou te falar uma não coisa. É fácil. Eu não consigo. Mudar hábito não é fácil. Eu não consigo fazer regime. Eu não consigo. Já tentei parar. Me dá fome, e de repente você está comendo mais, você deixa de comer no horário, você vai comer mais depois. Não tem jeito. E né? É o que acontece com muita gente, que às vezes faz uma dieta muito restritiva, 1, 2, 3 meses, de repente fala, olha, eu não aguento mais. E aí chuta o balde. E aí o balde vai muito longe. Vai. E assim, existe no organismo, no hipotálamo, ele que regula essa questão do peso.
E aí, o que acontece? Nosso hipotálamo, ele entende como se fosse um set point ali. O nosso maior peso é o peso que ele considera ideal, por questão de, assim, de sobrevivência, de evolução. Então, para o corpo, armazenar gordura é segurança, né? E aí o corpo vai tentar, o hipotálamo, ele tem mecanismos de te trazer sempre para o maior peso que você teve. Então, não vai ter um efeito rebote, mas você vai voltar para onde você estava. E se nada for feito, você vai continuar ganhando peso. E essa canetinha que tá na moda, né? É o medicamento da moda. Nossa, que eu tô vendo de gente usar isso, e parece que é até fácil usar, né? Qual que é o efeito que ela... Por que ela diminui o peso? Ela queima gordura? Ou ela queima só... Quando as pessoas emagreceram, será que estão queimando massa magra, né? Como tem muita gente que fala de queimar massa magra, gordura, né? Em qualquer processo de emagrecimento, a gente tem perda tanto de massa magra quanto de gordura. O maior desafio é justamente perder a menor quantidade possível de massa magra. Com as canetas, o que vai acontecer? O efeito, digamos que principal ali, é a inibição da fome. Então, ela vai atuar diminuindo a fome, ela diminui o esvaziamento gástrico, então a comida fica ali para ser digerida mais tempo, e ela vai atuar também no cérebro, fazendo com que essa questão a gente chama de food noise, que é o barulhinho da comida ali, daquela coisa do, nossa, eu vou sair daqui, o que eu vou comer, o que eu vou jantar, eu falo, nossa, que vontade, é isso aí. Então, essas medicações, elas atuam nessa parte do cérebro, e elas atuam também lentificando a passagem da comida pelo estômago, e com isso a gente come muito menos. A partir daí, vem o emagrecimento. Então eu perco tanto massa magra quanto massa... Inevitavelmente. A gordura, né? Inevitavelmente. Esse é o grande problema. Porque... E o que eles falam desse efeito rebote? O que é esse efeito rebote? É ganhar o peso muito rápido? É ganhar o peso novamente. Então, parei de usar a medicação. Não mudei meu estilo de vida. Continuo comendo o que eu comia antes. Não tratei a causa da minha obesidade. Eu vou voltar a comer o que eu comia antes. Eu vou voltar para o peso que eu tinha antes. Inevitável. É inevitável isso. Então não adianta ficar usando aí a canetinha, gente, se não tiver um processo continuado depois. Vai voltar exatamente, tudo, né? Exatamente. E você falou do auxílio de outros profissionais da mesma área ou até de áreas diferentes que trazem para a medicina integrativa para que o paciente seja visto como um todo. E você está trabalhando esse processo também? Como que está a sua imersão essa visão nova da medicina aí, de medicina integrativa? A obesidade, ela está muito relacionada a alguns sentimentos que a gente traz, tanto em relação à comida, como a gente lida com o alimento, no sentido de que, às vezes, eu desconto algum sentimento na comida. Tô ansiosa, tô comendo ali, ou então, tô muito triste, vou pegar algum alimento... Vira uma fuga. Vira uma fuga, exatamente. E isso é muito comum acontecer. E às vezes você tem uma alimentação regradinha ali, tudo normal, mas com essa fuga você acaba ganhando peso. Então, o que a gente precisa fazer? Nesse ajuste da vida, do dia a dia, a gente precisa de vários profissionais nessa caminhada. Tanto para ajustar a alimentação, quanto para ajustar... a forma como você lida com a atividade física, vai lidar com sentimentos também. Então, assim, não é só a medicação. O que mais eu posso lançar a mão ali para melhorar a minha qualidade de vida como um todo? Você usa a rede de apoio, assim, às vezes família também? Chama o pessoal e conversa? Ah, com certeza, com certeza. Ó, diminui vocês também, vocês não ajudar... Exatamente. Não vai fluir, é muito né? importante. A família também interfere muito. Muitas vezes está até no nosso social. No hábito, né? No hábito alimentar da família, né? Da família. É o que você falou, a sua família tinha um sobrepeso e é o hábito da família, né? E você acaba, às vezes, entrando naquilo, mesmo que você não tenha tendência, você acaba entrando na onda e surfa também, né? E aí, assim, quando isso vem da infância, você cria um hábito. Então, você cria o hábito de comer uma comida muito rica em carboidrato simples, muito rica em gordura. E aí você aprende que aquilo ali, o seu cérebro aprende que aquilo ali é o normal e é o gostoso. Para o cérebro, a gordura é boa. O cérebro faz com que a gente ache mais
palatável esses alimentos. Então, trocar isso na infância é mais simples, mas mudar esse paladar na vida adulta é extremamente trabalhoso, extremamente demorado também. E eu acredito que os tempos vêm mudando e muita coisa tem vindo de forma diferente. E eu acredito que a forma de olhar o corpo também tem mudado muito, né? Até pelo advento aí das redes sociais, que aceleraram esse processo e tornaram ele também mais intenso, né? Como que você vê isso, mesmo sendo um profissional jovem ainda, mas para o olhar que se tinha antes para o corpo, para o olhar que se tem hoje? Porque muitas das vezes a gente vê as pessoas falando em cuidar da saúde, mas no fundo, estão querendo cuidar da estética e não estão se preocupando com a saúde. Tanto que o uso dessas canetas, ele é um retrato disso. Sim, né? sim. E assim, o uso dessas canetas por quem não precisa acaba levando a uma perda excessiva de massa magra, que é o que a gente chama de sarcopenia. Que aí lá na frente, de repente, é aquele idoso que tem dificuldade de levantar da cadeira, precisa de ajuda até para ir ao banheiro, coisas simples, não consegue sair na rua sozinho. Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter. Vai fazer falta a massa Vai magra. fazer falta. Então, esse olhar hoje para essa visão do corpo nova mudou bastante. Mudou bastante. Ao mesmo tempo que a gente está olhando mais para a saúde, a gente também está olhando mais para a estética. Então a gente tem que ter um cuidado até onde visar a estética não está atrapalhando saúde, atrapalhando longevidade mesmo. E eu vejo que existe um contrassenso também, que é o seguinte: geralmente quando a pessoa é mais gordinha, né, não só sobrepeso, mas também a obesidade, vem uma ressaca também da visão do corpo, porque às vezes essa perda de peso muito rápida, ela traz consequências para toda a estrutura, né, do corpo. E lidar com isso também deve ser algo bem complicado, né? Porque às vezes a moça está ali gordinha com o peitinho empinadinho, né? A hora que emagrece, o efeito... Sim. Tanto é que ladeira, quem perde né? muito peso, às vezes a gente via isso antes na cirurgia bariátrica. Hoje a gente já vê com as medicações injetáveis, né? Que é a tirzepatida, a semaglutida, que são as canetas. E é uma mudança do corpo. Então, assim, muito rápida, né? Para a mente, isso também tem consequências. Tem muitas pessoas que não conseguem aceitar essa mudança, porque às vezes a pessoa pensa, vou perder peso e vai sair só a gordura daqui. Eu vou ficar bonita e às vezes vai vir um monte de coisas que vão vir junto com o pacote. Exato. Então, assim, a pele não é mais a mesma, o cabelo cai às vezes, isso tudo é do processo de emagrecimento, desse emagrecimento muito rápido, né, e uma grande quantidade. Então, a pessoa que vai fazer esse tratamento, ela tem que estar preparada para isso também. E aí acontece de chegar alguém e falar assim, eu emagreci, mas eu gostava mais da gordinha. Sim, em casos até mais graves, de pessoas que falam, olha, eu me olho no espelho e não me reconheço mais. Olha só, perde identidade. Sim, eu tive uma vez uma paciente que ela fez esse acompanhamento, tudo mais, e tempos depois ela chegou para mim já bem acima do peso, e eu, então como é que a gente vai tratar? Discutindo tudo isso com ela, ela falou, olha, e ela veio num contexto de diabetes. Ela falando, olha, eu não quero perder peso, porque eu já perdi, isso me fez muito mal, eu não consigo me ver, eu não fico bem no peso que seria o ideal. Então também é outro desafio grande, porque aí você tem que tratar essas comorbidades, né, que vêm junto, né, os problemas de saúde que vêm junto com a obesidade, mas também tem que ver o outro lado. Será que a pessoa se sente bem assim? Qual que é o ideal? E é difícil medir, porque a pessoa está em busca de algo que nem ela sabe o que é. Nem ela sabe, exato. E nem sabe o que ela vai encontrar depois disso. Né? E me parece que, nesse contexto que você me fala, que esse efeito emocional, ele vem antes, durante e depois. Né? E ter algo que possa apoiar o paciente, não só na parte endócrina, mas também no espectro total, é muito importante, né? Muito importante, muito importante. Que a cabeça ali, ela manda em tudo. Então, você tem que estar bem consigo e tem que estar bem com todo o processo. Tem que entender que é um processo demorado, para a gente conseguir achar
o fio ali, qual que é o caminho, qual que é o melhor caminho. E a dificuldade é justamente essa, porque não tem um caminho único, não tem algo que seja para todo mundo. E aí vem a dificuldade, a personalização. Eu gosto muito, Beatriz, de olhar assim para o propósito que trouxe a Beatriz para tudo isso. Como que a Beatriz lidou com isso? Você teve algum choque emocional? Desde o impacto inicial, quando você fez essa comparação lá na coisa, e depois trazer isso, falou assim, eu quero lidar com isso, quero viver com isso. E o que eu trouxe para mim também transformar em outras pessoas. Assim, para mim, comentei isso ontem até com um paciente, eu falei, não tem sensação melhor do que você colocar uma calça e ela ficar larga. Então, assim, é você se sentir bem. Você colocar uma roupa, tá ótimo. Tô ali, de repente, de férias, na praia, no churrasco com a família, tô aqui, tô me sentindo bem. É você ir fazer um exercício e ter disposição para fazer esse exercício. E é algo que, assim, na minha vida melhorou muito. Então, é algo que eu tento trazer para os pacientes. A hora que eu sento, ele fala, olha, vai melhorar para você ir brincar com o seu filho, vai melhorar e subir a escada. Então, essa questão toda, melhora seu humor, porque assim, você colocou a roupa, você tá bem, acho que para mulher é mais evidente essa questão do, eu acordei, tô me sentindo bem, tô me sentindo bonita, né? Então, assim, eu acordei, tô bem, parece que o dia flui mais, é tudo mais leve. Então, isso que eu tento trazer, sabe? Essa questão do acredita que vai melhorar, que vai dar certo, buscar a saúde como um todo, não só no número da balança ou no número da roupa, sabe? Mas de você se sentir bem. E você falou dessa questão das pessoas usarem a alimentação como válvula de escape, né? Onde eu como para suprir outras coisas. Como que você identifica isso no consultório, até na anamnese que você faz aí no primeiro status com o paciente, na primeira entrada, de identificar que aquilo que ele está consumindo não é para nutrir, é para substituir alguma coisa? Tem algumas queixas e os próprios pacientes já trazem isso. Por exemplo, olha, eu tô aqui com uma barrinha de chocolate, eu não consigo parar de comer até eu ver o fim dessa barrinha. Ou então, tô aqui na mesa, tem um pacote de amendoim. Eu não gosto de amendoim, não tô com vontade de comer amendoim, mas eu tô comendo aqui, ó, só pelo hábito. Algumas queixas tipo, tô chateado, tô preocupado, e aí eu fui e comi mais. Então, são questões, gatilhos, são questões que a pessoa traz no dia a dia. E a gente pergunta, olha, você já reparou, existem questionários para identificar isso propriamente, né? Mas você já reparou se tem alguma comida específica que você come muito ou alguma que você não come de jeito nenhum? E aí, a hora que a pessoa olha pro dia a dia ali, para como que ela monta o prato, como é que é a questão da fome, tem muita gente que nunca sentiu fome, não tem dificuldade de identificar se é sede ou se é fome, porque não se permitiu isso também. Não consegue escutar o próprio corpo. Não consegue escutar, exatamente. E eu falo de uma dificuldade que eu tenho, né, que é fazer exercício. Eu tenho uma dificuldade gigantesca, eu não consigo parar na academia e ficar ali 1 hora fazendo exercício, né? Enfim, não consigo. Né? Como que você lida com isso? Porque o exercício ele faz parte do processo, né? Como um todo. Né? E aí? Porque isso é um desafio muito grande. É um desafio. Talvez mais do que indicar a caneta. Né? Com certeza. Porque assim, o uso da medicação é muito direto, né? Agora, o exercício você vai levar para a vida. E assim, qual exercício? Quanto tempo? O que você faz? Como é que é? Eu falo pro paciente, ó, o que você fizer tá me ajudando. Falando, olha, eu posso dar volta no quarteirão 2 vezes por semana, 20 minutos. Buscar recursos alternativos, exatamente, né? E não somente exatamente, academia. Né? E não só academia. Tem gente que gosta de esporte, então vai praticar o esporte, tá tudo bem. E aí chega a pessoa também que fala, olha, eu não gosto de nada. Eu posso falar que eu sou essa pessoa, eu não gosto de nada. Nossa, é difícil me identificar também com alguma coisa, assim. Já me identifiquei com beach tênis, mas é sempre assim, passageiro. É um momento, é diversão, não é um hábito, né? Eu acho que o exercício para mim precisava ser uma diversão. Não consigo me divertir todo dia com esse exercício. Mas... Não tem jeito. E às vezes a gente tem que ir ali na obrigação, a tarefa de casa. Porque o depois vale muito a pena. Vale muito a pena perder
a massa de gordura, vale muito a pena conservar a massa muscular, mas vale muito a pena a liberação dos neurotransmissores que ocorre depois do exercício. Então, assim, nunca tem uma pessoa que fala, me arrependi de ter ido. Isso aí é certeza. Então, às vezes, a gente tem que ir na obrigação, na disciplina, no que deu para fazer. Você já teve situações em que o paciente emagreceu, ganhou aquilo que queria, tá ótimo, e pouco tempo depois teve um ganho, às vezes até maior, né? E por mais que você dê orientações, depende muito mais da pessoa do que da gente como profissional de fazer uma indicação ali. E aí começa tudo de novo? Como que é isso? Começa tudo de novo. Talvez o nosso maior desafio quando a gente fala em peso seja esse mesmo, manter o peso. E aí não deu certo um tipo de tratamento, vamos buscar outro, vamos ver o que ficou faltando ou o que passou ali, qualquer outra abordagem que pode ser feita. Então a gente tem que procurar o que não funcionou para a gente começar a tentar de novo. Tudo de novo. Tudo de Começa novo. o filme de novo. Exatamente. E eu fico pensando assim, as pessoas que entram no processo de emagrecimento, e aí vejo algumas situações assim, isso prática, de conversa com as pessoas, né? Eu caiu minha pressão. Porque às vezes deixa até de beber água, porque água é um fator que nosso corpo, boa parte do nosso corpo é água, né? Tanto que tem muita gente que vai fazer emagrecimento muito rápido toma diurético, né? Exato. E é falso, porque você está perdendo líquido que você vai tomar água daqui a pouco e vai repor de novo. Né? Sim. E esses efeitos colaterais que atacam o físico, quais são? Como se lidar com isso? Porque às vezes a pessoa perde resistência mesmo, né? Você fala em relação às medicações? Ou acho que todo o processo, né? É que nessas medicações é mais rápido. É mais rápido. As pessoas, da noite pro dia, estão tendo desmaio, porque né, não tá comendo, né? Aí a importância do acompanhamento. Porque assim, eu preciso mudar a alimentação, mas a pessoa precisa se nutrir. Não tem jeito de fazer isso de outra forma. Então, eu preciso escolher essa alimentação, eu preciso de alimentos mais nutritivos e menos calóricos. Eu preciso entender ali se está faltando algum nutriente. Então, se nesse primeiro momento a pessoa fez uma dieta muito restritiva, é o que acontece, por exemplo, com quem faz cirurgia bariátrica. Os primeiros meses ali é uma dieta... nem aguenta comer, Nem né? aguenta comer, exatamente. E é mais ou menos o que acontece, assim, com o uso das medicações. A pessoa não consegue. Se ela forçar, vai ter náusea, vai ter vômito, que também acaba sendo um efeito colateral ali, né? Então, a gente tem que entender o que pode ser que esteja faltando. E aí são queixos comuns. Meu cabelo tá caindo, tô ficando muito doente. Mulher fala muito assim, unha tá fraca, minha pele parece que tá derretendo. Muitas vezes é falta de nutrientes, justamente porque fez o oposto, ele parou de comer. E a água é algo importantíssimo, porque também tira a sede. Elimina tudo. Elimina tudo. Tira a sede. E aí a gente tem que ficar se policiando. Lembrou de tomar água? E aí, às vezes, a pessoa não consegue tomar um copão de água. Tem que ser 150 ml de repente, e tomar várias vezes ao dia, pôr a garrafinha. E a gente tem que ver o que funciona para cada um. E você falou da mulher aí, né? É mito ou é verdade que a mulher tem mais dificuldade para perder peso do que o homem? 100% verdade. Mesmo. Hormonal, principalmente. Então, assim, o homem, ele tá mais preparado para criar massa muscular. A partir disso aí, a massa muscular é o que mais gasta caloria. Então, é a taxa metabólica basal, que a gente chama. O homem, tendo mais massa muscular, ele vai gastar mais caloria, só por estar ali, só por existir, respirando. E depois vem as mudanças hormonais que são muito mais bruscas para a mulher do que para o homem. Que aí vem climatério, tudo isso vai dificultando. E a idade também, eu acho que é um fator que também é um fator decisivo também, né? Decisivo. Quando jovem é tudo muito mais simples, muito mais rápido. O metabolismo é mais rápido. O metabolismo é mais rápido mesmo. Isso tudo vai ficando mais difícil. Tanto para homem quanto para mulher. Mas para a mulher é um pouquinho a mais. E você lida com situações também pós-parto?
essas situações onde a mulher, às vezes, ela precisa, né, fisicamente ganhar um pouco mais de peso. E muitas extrapolam, às vezes, né? E, às vezes saem, era uma pessoa magra, que não tinha gravidez, e depois, né? Sim, tem as duas situações. Tem aquela pessoa que ganhou muito peso na gestação, ou que, enfim, engravidou já com sobrepeso, uma obesidade, e aí tem todas as coisas os riscos que trazem ali para a gestação, para a criança. E só que assim, ó, tá, teve o parto, e agora? Não é o melhor momento para a gente entrar com a medicação, para ter uma mudança tão brusca, porque assim, já tá tudo diferente. Tá num pós-parto, tá amamentando, isso vai afetar diretamente a produção de leite, o sono que já tá todo bagunçado também, então também tem essa situação. E tem a situação da mulher, assim, que precisa dos nutrientes, da ajuda ali, justamente nessa situação, para ter esse apoio ali. E é engraçado, né? Acredito que também existe o fisiológico, por mais do que seja a diferença de sexo, quem engorda mais ou engorda menos, é que tem gente que tem facilidade para ganhar e perder peso também. Sim, né? sim, tem uma parte genética importantíssima. Cada vez a gente descobre mais e mais genes relacionados à obesidade, ao ganho de peso. Então, assim, tem a parte hormonal, um fator extremamente importante, tem a parte relacionada aos nossos hábitos e tem a parte genética. E essa dá um pouquinho mais de trabalho, né? Nossa, mas a gente também não define. Porque aí, vamos falar assim, já vira até uma desculpa, né? Vira eu tenho predisposição. Tenho predisposição. Eu venho de uma família assim mesmo, todo mundo lá em casa gosta de comer, e aí é isso. Se fosse assim, né, você estaria aqui Exatamente, agora, eu vim desse lugar. Fora do seu peso. E me fala outra coisa, quando a gente fala de obesidade e sobrepeso, a gente percebe que as pessoas que estão mais ligadas a estresse, ambientes mais tóxicos, costumam também ter a obesidade ou o sobrepeso como uma norma. Isso é uma verdade? Isso é uma verdade. Por quê? Está muito relacionado à frustração, à irritabilidade, à tristeza, à ansiedade. Então, todos esses sentimentos. Porque é a forma como a gente lida. A gente desconta na comida. Válvula de escape. Válvula de escape, é exatamente isso. Para o cérebro, a comida é como se fosse um abraço ali, um alívio. Então, docinho. Assim, nossa, eu vou me entupir de doce. Exatamente. Então, toda hora que eu tô triste, aí cada um vai lidar de um jeito, mas que eu tô triste, que eu tô, de repente, chateado com alguma coisa, que eu tô nervoso, o meu cérebro entende que ele fala, não, quero uma pausa ali, um momento de prazer, uma comida. Para alguns é o doce, para outros é aquele alimento que faz creque-creque, mas cada um vai ter o seu. E nesse conjunto aí do efeito prático, o que o alimento libera no organismo que dá essa... Estou satisfeito agora. Neurotransmissores. Exatamente. Então, principalmente esses alimentos mais palatáveis, né? Com mais gordura, mais doce. O açúcar, né? É aí que entra a grande questão, quando você fala, olha, num processo natural de emagrecimento, ou, enfim, de mudança de estilo de vida, desembala menos e descasca mais, é justamente isso. Porque nos alimentos muito industrializados, tem uma adição muito grande de açúcar e de gordura. Vários tipos de açúcar, vários tipos de gordura. E isso para o cérebro é como se fosse uma droga mesmo. Ele entende como fonte de prazer. E é onde a gente fica numa rodinha ali, igual um hamster, procurando qual que é a próxima. Aí abre uma caixa de chocolate e não consegue... Exatamente. Não tá querendo comer um papelão enquanto não vê o fim, não consegue parar. E aí o ovo de Páscoa é sempre aquele grandão, né? Outra coisa, outro dia eu vi uma reportagem falando assim, perca peso dormindo. Isso acontece ou não? Porque assim, vou para casa dormir agora. Se a gente pensar aqui na fisiologia, só de estar aqui respirando, a gente está gastando caloria. Para qualquer processo de emagrecimento. O que manda? O déficit calórico. Então, a partir do momento que eu estou em déficit calórico, que eu estou gastando mais calorias do que eu consumo, eu estou perdendo peso. Aí, o que eu estou fazendo nesse meio tempo? Tudo bem. O grande problema é jejum intermitente, por exemplo. Tem gente que faz aquelas janelas, sei lá, de 4 horas, enfim.
De 8. Às vezes faz assim, come 1 ou 2 vezes por dia. E tem gente que emagrece comendo de 3 em 3 horas. As duas coisas vão funcionar. O que vai mandar ali no final das contas é a quantidade de calorias. Ou seja, a quantidade que eu comi versus a quantidade que eu consumi. Exatamente. Então, desse ponto de vista, você está perdendo peso enquanto dorme. Mas aí no tempo que você está acordado, o que você está fazendo com esse tempo? Aí que entra a nossa dificuldade. E o dormir mal, não ter um bom sono, atrapalha nesse processo? Dormir bem é necessário, porque o cérebro ele não consegue muito bem diferenciar a falta de energia do alimento da falta de energia do sono. Então, repara que assim, quando você dorme mal, o dia seguinte, você está sempre mais propenso a beliscar. E aí a gente quer beliscar o quê? Justamente esses alimentos mais palatáveis, mais gordurosos, com mais açúcar, que são alimentos mais calóricos. Então é necessário para o processo de emagrecimento dormir bem. Tem muita gente que fala assim, mas fulano de tal era magrinho e morreu do coração, ou teve algum problema de saúde, e o outro lá é gordinho, ó, tá vivendo a vida, né? Como que, às vezes pode ser que isso aconteça, né? E acontece de fato. O que se explica? O cara é gordinho, mas é saudável? A gente tem que entender que a gente não está isento dos riscos. Tem a questão genética aí também. Quando as pessoas magras, que têm história de infarto jovem na família, um problema de coração, uma arritmia, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, tem as pessoas que, independente do que elas façam, têm um estilo de vida muito bom, aquilo ali pode ser que aconteça com elas, já estão propensas a isso pela genética. Mas que pode ter certeza que se tivesse hábitos ruins, seria bem pior, seria antes. E aí a gente pula para outro lado, para o mito do gordinho saudável, né? Gordinho saudável. Exato. Mas assim, o tecido de gordura, ele produz substâncias muito inflamatórias. A gente chama isso de inflamação de baixo grau, produz citocinas inflamatórias. Essas substâncias, elas devagar, elas vão minando o corpo inteiro. Então, os vasos são afetados, tudo. Articulação também, né? Porque não tem como você ser obeso e não ter problema de joelho. Exato. Né? Pode ser que aos 20 anos você não tenha, mas aos 60 talvez você tenha. Então, tem essa outra questão aí também. Problemas pulmonares. E muitas vezes as pessoas fazem essa interpretação sem conhecer a pessoa. Quer dizer, olha por fora, o ovo tá perfeito, né? Mas a hora que quebra, exatamente. Tá choco. Porque assim, numa situação de, preciso levantar daqui agora e sair correndo, consigo fazer isso? De repente, aqui com 50 quilos, sim. Com 80, talvez não. Depende. Essa transformação do emagrecimento, esse processo, né? A gente pode falar em cura da obesidade? Olha, difícil, viu? Porque a gente pode falar em controle. Pensando na doença crônica, a partir do momento que eu tenho uma doença crônica, ela não tem uma cura, mas ela tem um controle. E a obesidade pode ser uma doença crônica. É uma doença crônica. É uma doença crônica. A gente tem que entender. Obesidade, doença crônica e multifatorial. Esse entendimento é importante para a gente saber como tratar e como levar isso aí para frente. Porque assim, eu posso, de repente, uma pessoa tem uma obesidade grave, perdeu o peso que ela precisava e chega aqui dentro do peso ideal, tá super feliz, assim, saúde tá ótima, estética tá ótima, tá? Só que ela vai sempre ter que ficar de olho. O reganho de peso é sempre uma possibilidade. Eu preciso verificar o tempo todo ali se essa pessoa não tem uma tendência a voltar, porque existe essa tendência. Então, se ela não está seguindo esse caminho, né, de voltar para o peso. E quanto antes descobrir isso, sim, né, sim. se está acontecendo essa regressão, para poder parar o processo. Exato, né? exato. Então, assim, olha, perdi 30 quilos. Nos últimos meses, ganhei 5 de volta. Opa, peraí, deixa eu ver, deixa eu dar um passo para trás, entender o que eu fiz de diferente. Será que é o momento de intensificar a musculação? Será que é o momento de acompanhar com o nutricionista? Será que é o momento de prestar mais atenção no meu sono, de repente? Então,
o que que mudou, quais foram os hábitos de vida que mudaram nesse período que causaram esse reganho. Então eu falo que assim, não tem cura, é uma doença de vigilância constante. E essa vigilância, eu preciso ter uma balança em casa, né? Não tem jeito de medir a obesidade ou o sobrepeso sem subir na balança, né? A gente precisa de algo para ter um controle ali. Não é a única medida. É o principal. É o que a gente, assim... Sempre recomenda que sempre recomenda, Não sei se eu posso dizer assim, o mais importante, talvez, mas assim, a gente considera muito percentual de gordura. Uhum. Então eu preciso entender, através ou da bioimpedância, ou tem um exame que chama DEXA, que é um exame que é até melhor que a bioimpedância, mas tem que fazer em hospital, é mais difícil, tá? É difícil fazer. Ou então, de repente, uma ressonância, eu preciso de um exame que quantifique a quantidade de gordura, tá? O que tem ali mais fácil, um custo menor, fácil acesso, é justamente a bioimpedância. Ou então aquele exame que mede as pregas, assim, mede na barriga, na perna, tem os pontos certinho. Então a gente precisa quantificar isso. Se não o peso, a quantidade de gordura. E você já teve no seu consultório pacientes que têm obesidade em função de um trauma? Sim. Na infância, ou às vezes até na vida adulta? Sim, sim. É muito comum essa questão de ganhar peso para se proteger, para se esconder. Eu tive um caso, uma vez acompanhei um caso de uma paciente que ela sofria abuso na infância, e aí foi a forma que ela encontrou de se proteger. E aí, assim, ela chegou para nós na vida adulta, já no processo de emagrecimento, mas ela, olha, eu tenho que lutar aqui com o meu psicológico também. Porque para mim fazer dieta é fácil, mas eu não me sinto segura à medida que eu perco peso. Então, apesar da consciência disso tudo, era algo que... E como identificar quando vem de um trauma, por exemplo? Porque às vezes o paciente não consegue se abrir de pronto, assim, né? Aí que tá, é o maior desafio, é o tempo, você deixar esse paciente livre para conversar, perguntar. Em algum momento, o paciente vai se abrir, vai sentir à vontade para dividir aquilo ali com você. Mas você tem que construir essa relação de confiança. Ainda mais num caso de abuso, que a pessoa às vezes tem uma restrição, às vezes, de ter guardado isso, acho que a vida inteira. E às vezes o médico que está ali vai ser o primeiro a ficar sabendo. Exato. Né? Então, assim, tem que ser um ambiente seguro. A pessoa tem que entender que não vai ser julgada, que aquilo ali faz parte do tratamento, faz parte do processo de cura dela, esse acompanhamento. Mas não tem como, tem que partir, acho que tem que partir do profissional que está atendendo, dar esse espaço, né, para o paciente e do paciente se sentir à vontade para dividir aquele trauma, aquele processo que vem vivendo. Porque assim, quando você procura ajuda para perder peso, não é a primeira vez que você está tentando aquilo ali. Não. Então assim, tem alguma frustração envolvida, tem muitas vezes um processo de culpa ali envolvido, de tristeza. E a obesidade está relacionada a isso, muito estigma, né? Muita culpa, não consegui, a frustração. Então a pessoa tem que se sentir num ambiente confiável. Isso que você falou, Beatriz, é uma coisa que a gente vê com recorrência. As pessoas lutando, basicamente, e às vezes fica uma coisa assim até... traz até um agravamento psicológico, porque eu não estou lutando, não consigo. O que você daria de conselho para quem está nessa luta hoje? De tentar achar alguma coisa e não encontrar? Não desistir. Eu acho que a persistência é a chave. Porque não existe um único tratamento, um único caminho. Então a gente tem que encontrar qual que é aquele que funciona pra gente. Qual que é o que faz bem, qual que é o caminho que te acolhe, qual que é o tratamento que funciona para você, seja o tratamento que você se sente seguro fazendo, o tratamento, de repente, por questões financeiras que dá para fazer também, que é outra questão importante desse processo, muito, né? Exatamente. Então a gente tem que entender quais são as nossas possibilidades, as nossas limitações, para entender que naquele momento qual que é o melhor caminho. E entender a causa também, eu acho, né? Porque às vezes ela vem de um lugar que a gente nem imagina. A gente estava falando, quantas coisas a gente falou aqui de onde pode vir a obesidade, né? Sim. É algo que transcende, às vezes, até quem está do outro lado,
de não conseguir ouvir aquilo no primeiro momento, né? De exercitar isso numa segunda, numa terceira, começa se tentando, depois vai mudando. Eu acho que isso é uma rotina de consultório, não é? Exatamente. É o que a gente chama de mudança de estilo de vida. Então, essa mudança de um estilo de vida, mudança de um hábito, ela é construída. Então, ou você constrói na infância, ou então, lá na vida adulta, para mudar isso é mais trabalhoso. Demora muito tempo. E não é na primeira vez. E você já isso que a teve gente tem que situações insistir. assim de... Você começa com um processo e aí no meio do caminho você fala, nossa, esse negócio é outra coisa. Com certeza, com E aí? certeza. Aí a gente muda. Muda a rota. Muda a rota. Tem que ter essa liberdade, essa espontaneidade também. E eu acho que esse espaço para dividir com o seu paciente. Olha, a gente estava indo por esse caminho, por esse tratamento aqui. Mas e se a gente trocar por outra coisa? Ou se a gente associar outra coisa, sabe? Tanto faz se esse tratamento é medicamentoso ou não. Mas a gente tem que ter essa possibilidade de conversar. E assim, eu acho que o mais desafiador aqui para a gente encerrar, né? Como escutar o próprio corpo e tomar consciência de que é hora de mudar. A gente precisa dar um passo para trás para se conhecer, se permitir. Porque às vezes a gente olha um rótulo ou como que as pessoas veem ou o que alguém está achando. A gente precisa, acho que, se fechar, entrar na casinha, entender quem é você, o que está acontecendo, por que isso aqui está desse jeito, para a partir daí você ter forças e uma direção para mudar. Que legal. Foi muito bom te receber aqui, Beatriz. Obrigada. Acho que a gente tem assunto para mais uma tarde. Tem! Aqui, né? Mas infelizmente a gente precisa chegar ao final, né? Muito obrigado pela sua participação. Agradeço. Foi espetacular. E a gente vai cuidar da saúde, né? E a Beatriz está aqui também para ajudar. Então, se você precisa, se você olha para si mesmo, tem algum problema de identidade, acha que não está legal, procura a Beatriz, que vocês vão ser muito bem atendidos. A menina conhece a fundo esse assunto. Obrigado, viu? Muito obrigada. Prazer em Espero ter recebê-la aqui. ajudado um pouquinho. É isso aí. Direito de sorrir, gente. Sorrindo com mais saúde. Sempre.